Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos aprender no livro de Provérbios acerca do que deve sair dos nossos lábios, onde nós devemos direcionar o nosso olhar e no caminho que devemos andar e com quem devemos andar. Fique conosco até o fim e você vai descobrir mais. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica para meditação nas escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Provérbios 4, do verso 24 ao 27, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Desvia-te de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retira os teus pés do mal. O tema central do livro de Provérbios é sabedoria e entendimento, e no texto de hoje não seria diferente. Pelo menos 3 lições esse texto nos traz. A primeira: afasta de ti o lábio mentiroso, afasta de ti o lábio perverso, ou seja, toma cuidado com o que sai da sua boca. O segundo conselho do texto é onde você tem colocado o seu olhar, lembrando que a janela é a candeia do nosso corpo, e se a luz que há nos seus olhos forem trevas, serão trevas, e uma vez trevas, com grandes trevas serão. Então, cuidado onde você tem inclinado o seu olhar. O terceiro conselho é ponderar as suas veredas, os caminhos que você tem andado. E não somente os locais onde você frequenta, mas com quem você está acompanhado. Então, fazendo isso, você será bem-sucedido, se guardar esses 3 conselhos no tesouro chamado seu coração. Quando se fala em boca, já se pensa logo em palavras de baixo calão, o palavrão, a palavra torpe, aquela palavra que traz difamação. Mas existe uma coisa que muitas das vezes sai despercebido, e também é algo maligno que tem que ser tirado dos nossos lábios, uma coisa chamada fofoca. Quanto aos olhos, o próprio Senhor Jesus ensinou que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos forem iluminados, o resto do nosso corpo também é. Contrapartida, se os nossos olhos forem trevas, o restante do nosso corpo também estará em trevas. E uma vez em trevas, o próprio Senhor Jesus disse que grandes trevas serão. Então, um conselho prático: cuidado onde você tem colocado os seus olhos. Muitas das vezes, quando a gente fala sobre os pecados com os olhos, as pessoas já relacionam os pecados relacionados à sensualidade. Mas muitas das vezes, não é só a sensualidade, ela também se inclui. Existem noticiários que eles são noticiários muito agressivos para você estar assistindo. E se você está diante de uma TV ou de qualquer aparelho ali recebendo aquelas informações, certamente você está se alimentando das trevas que ali estão contidas naquele noticiário. E uma outra das coisas que também vai mexer com você, você mesmo, que gosta de um Jason, de um Fred Krueger, de uma Sexta-feira 13, de um arrepio no corpo. Cuidado com os filmes de terror, porque os filmes de terror, eles abrem portais, eles abrem portas para que espíritos malignos venham atuar na sua vida e na vida dos seus familiares. Se possível for, nem veja isso dentro do seu lar. Em algumas palestras motivacionais e empresariais, nós ouvimos falar muito em que você é o resultado das 5 pessoas mais próximas do seu convívio. Ou seja,
Se você é um tipo de pessoa que está no meio de pessoas que reclamam, a tendência é você também ser uma pessoa que reclama. Se você está diante de pessoas que são prósperas financeiramente, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a conversa, o ambiente que você frequenta, certamente você também vai aprender a prosperar financeiramente. Contrapartida, aqueles que também vivem reclamando da vida, vivem reclamando de dívida, vivem reclamando que estão endividados. Se o seu ambiente é esse, então certamente no médio e longo prazo também esse ambiente vai fazer com que você se perca. Por isso que o terceiro conselho dado no contexto desse texto fala acerca das veredas, caminhos, aonde você tem trilhado, quais são as trilhas da sua vida. E não somente onde você tem frequentado, mas com quem tem frequentado, com quem você tem conversado, com quem você tem falado. Tem pessoas que quando passam por alguma dificuldade e problema, ao invés de ir para a igreja ou se aconselhar com pessoas cristãs, de preferência pessoas que já têm mais maturidade, elas vão compartilhar com um coleguinha do lado, que não tem nenhuma vivência com Deus, que não tem nenhuma experiência de vida, que não tem escritura ali no seu coração armazenada, então não pode te dar um conselho, a não ser que for o conselho do ímpio, o conselho que vai fazer com que você vá de mal a pior. Então, se for para se relacionar com pessoas assim, diz um velho ditado, antes só do que mal acompanhado. Se eu e você estivermos dispostos a partir dessa lição, em guardar os nossos lábios, em guardar os nossos olhos, em guardar os nossos passos, certamente seremos muito bem-sucedidos e seremos exemplos para as próximas gerações. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!